Alex Fernando aqui, dia 19, Provérbios do rei Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Os provérbios são conselhos milenários que ficaram guardados e foram todos catalogados. Estão alguns no livro de provérbios. São 31 provérbios. Lendo um por dia, a gente cria disciplina e continua dando sequência lendo a Bíblia. Provérbio 19. Bíblia versão King James, 1611. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que aquele que é perverso em seus lábios. É um tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. A tolice do homem perverte seu caminho, e o coração se irrita contra o Senhor. A riqueza faz muitos amigos, mas o pobre é separado de seus vizinhos. A falsa testemunha não ficará impune, e aquele que fala mentiras não escapará. Muitos suplicarão o favor do príncipe, e todo homem é amigo daquele que dá presentes. Uma forma de se tornar amigo de alguém ou conseguir marcar uma reunião com alguém é mandando presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais os seus amigos se afastarão dele. Ele os busca com palavras, e ainda assim elas lhe faltam. Aquele que adquire sabedoria ama sua própria alma. Aquele que mantém o entendimento encontrará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e aquele que fala mentiras perecerá. O deleite não é decoroso para um tolo, muito menos um servo dominar sobre os príncipes. A discrição de um homem retém a sua ira, e a sua glória passar por cima da transgressão. A ira do rei é como um rugido de leão, mas seu favor é como orvalho sobre a grama. O filho tolo é a calamidade de seu pai, e as contendas de uma esposa são um gotejar contínuo. Casa e riqueza são herança dos pais, e a esposa prudente vem do Senhor. A mulher ideal, virtuosa, vem do Senhor. É bênção de Deus. A preguiça lança em profundo sono, e a alma indolente sofrerá fome. Aquele que guarda o mandamento guarda a própria alma, mas aquele que despreza os seus caminhos morrerá. Aquele que pensa que tem pena dos pobres empresta ao Senhor, e aquilo que tiver dado, ele lhe pagará novamente. Castiga o teu filho enquanto há esperança, e não deixes que a tua alma ceda por causa do choro. Um homem de grande ira sofrerá a punição, porque se tu o livrares, ainda terá de tornar a fazê-lo. Ouve o conselho e receba a instrução, para que no fim possa ser sábio. Há muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O desejo de um homem é a sua bondade. É melhor o homem pobre do que um mentiroso. O temor do Senhor tende à vida. Aquele que o tem
habitará satisfeito, não será visitado pelo mal. Um homem preguiçoso esconde a sua mão em seu peito e não tem disposição de não levá-la à sua boca. Bate um escarnecedor e o simples tomará cuidado, e reprova alguém que tem entendimento, e ele entenderá o conhecimento. Aquele que aflige o seu pai e expulsa sua mãe é um filho que causa vergonha e traz desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares da palavra do conhecimento. Uma testemunha ímpia escarnece do juízo, e a boca do perverso devora a iniquidade. Preparados estão juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas do tolo. Alma é literalmente apetite, desejo, hebraico nefesh. A falha é do próprio insensato, em hebraico évil, quando a tolice literalmente arruína o seu caminho. Mas por ser obstinado, ele ira contra Deus. Em ambos os casos, esses são os falsos amigos. Sobre não ficará impune, Deus providenciará para que o mentiroso não escapará de julgamento. Sobre príncipe, Vernobre na nota em 8,16. Suplicarão é literalmente tornar o rosto aprazível. Essa expressão é usada quando um inferior faz um pedido a um superior, tentando fazer com que esse sorria para ele. Às vezes, isso é feito por meio de presentes ou ofertas, os quais podem degenerar um suborno. É melhor esperar no Senhor. Sobre quanto mais, esses amigos são como conselheiros reais ou acompanhantes de noivo. Sobre adquire sabedoria, Bernota em 6,30. Juntando esse provérbio, se um indivíduo ama a sua própria alma, ele deve aceitar a disciplina e ouvir a repreensão para que possa obter sabedoria e por fim prosperar. Literalmente achar o bem. A alternativa é agredir-se e amar a morte. Sobre muito menos, Vernoten 11,31, não ficará impune, significa evidentemente errado, não adequado ou impróprio, ameaçando a ordem social. Todavia, um servo sábio pode exceder um príncipe ímpio. Glória é literalmente um belo adorno, traduzido como beleza, quando por meio da descrição uma pessoa retém a sua ira. Ela adquire a admirável capacidade de passar por cima o mal que for praticado contra ela. Na antiguidade, um rei detinha grande poder sobre seus súditos. Ele podia ordenar que alguém fosse executado, ou podia levantá-lo para que vivesse. Ambas as coisas irritam e frustram uma pessoa. Há uma palavra árabe relacionada com a hebraica para goteira, que significa um telhado mal vedado, contenda. Envolve conflito amargo e discórdia, discussão e dissensão, contenda e rixa. Muitas pessoas são vistas como procedendo da atividade humana. No entanto, uma esposa prudente
diferentemente da esposa briguenta, é realmente um presente de Deus. Sobre a ligação entre preguiça, sono e pobreza, Vernoten 6.4. Num sono profundo, uma pessoa não percebe aquilo que passa ao seu redor. Guarda vem da palavra hebraica chamar. Os mandamentos não são somente os mandamentos de Deus, mas a instrução proveniente de qualquer fonte boa. Igualmente, a menção de seus caminhos provavelmente não se refere diretamente aos caminhos de Deus, porque Deus não é mencionado no contexto. Desprezar os próprios caminhos tem a ver com querer observar atentamente aquilo que se está fazendo, não assumindo a responsabilidade do oposto, de certificar-se os próprios caminhos são os caminhos de Deus. Deus cuida daqueles que cuidam dos pobres. A recompensa, literalmente retribuição, relacionada com Shalom, inteireza de Deus, não é necessariamente em dinheiro e não virá obrigatoriamente nesta vida. O filho que não é disciplinado permanecerá preguiçoso ou insensato e perecerá, física e espiritualmente. Os pais devem se esforçar para que isso não aconteça. Enquanto o filho estiver vivo, ainda há esperanças. Deve-se deixar que uma pessoa de temperamento forte, ver notas em 14:17, sofra as consequências. É a única maneira de dever aprender. Permanece está no literal, ser estabelecido. A palavra hebraica chesed, traduzida como amor fiel, pode também significar amor perene ou bondade. Ela é usada para o amor fiel, pactual que Deus tem por seu povo. Há um anônimo de chesed que significa vergonha. Se dermos cada palavra na primeira linha uma interpretação negativa, ela poderá ser lida como: a ambição do homem é sua vergonha. É melhor ser pobre e fiel que alguém ambicioso, aquilo que não tem em mente para obtê-lo. Sobre boca e preguiçoso, ver nota em 26:15. Sobre simples, ver notas em 1:4. O escarnecedor, em 1:22, não aprende, mas que tem entendimento. Ver nota em 1:5, está disposto a aprender com a repreensão. Nove 8 e 28:23. O hebraico não possui C. Em vez disso, é irônico. Cessa de te desviares. Desviares é perder-se, cambalear-se ou desencaminhar-se. Despreza os seus caminhos. Sobre a instrução. O significado de escarnece do juízo é incerto. Talvez os ímpios considerem o pecado como sendo um bocado saboroso. Ou talvez a testemunha iniquidade será reforçada a engolir as consequências de suas mentiras. O julgamento é sempre o castigo final de Deus. Ele nunca se destina à correção. Os açoites são potencialmente corretivos,
Mas os tolos, hebraico Kécio, são obstinados e não mudam. Muito obrigado a todos. Marque aquela pessoa que você acredita que precisa ouvir essa mensagem. E deixe aquela curtida.